Olá, bom dia! Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Hoje você está convidado a estudar o capítulo 24 de Josué, o último capítulo deste fantástico livro da Bíblia. E hoje será o nosso encerramento dos estudos deste livro e em nossa jornada bíblica. O tema: qual será a tua escolha? Um capítulo que fecha com chave de ouro este livro histórico da Bíblia. Quem é o Senhor da sua vida? O Senhor de sua família? Como nossas escolhas diárias determinam a quem nós servimos? Que lições devemos tirar do último apelo e do testemunho de Josué ao povo de Israel? Josué 24 apresenta o discurso final de Josué aos israelitas antes de sua morte e serve como um chamado poderoso à lealdade e ao compromisso. Ele destaca a importância de escolher servir a Deus e a responsabilidade que vem com esta escolha. O capítulo também destaca a importância de lembrar sua história e a fidelidade de Deus para permanecerem firmes em sua devoção. A mensagem final de Josué prepara o terreno para a jornada contínua dos israelitas enquanto eles continuam a defender a aliança e cumprir seu papel como povo escolhido de Deus. Essa é nossa introdução ao estudo de hoje. Importante, lembrando sempre que é muito bom que você faça a sua leitura no capítulo completo em sua Bíblia e então, juntos, vamos extrair em nosso estudo da jornada bíblica os ensinamentos para nossas vidas. Vamos então aos comentários. Mais uma vez, Josué reuniu as tribos em Siquém para conclamar Israel a uma renovação da aliança. Foi seu ato final como servo do Senhor. Nisso, seguiu o exemplo de Moisés, cujo derradeiro ato oficial foi também conclamar o povo a uma renovação da aliança, como o documento preservado em Deuteronômio. Então existe uma similaridade entre o final do livro de Deuteronômio e o final do livro de Josué. Ambos possuem estes discursos de despedida e de apelo, tanto de Moisés quanto de Josué, né? Como agora o verso 1 fala de Siquém, o local, o próprio lugar onde Deus tinha prometido pela primeira vez a terra aos descendentes de Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, vamos encontrar Deus e Abraão, onde Deus fez a promessa. Olha que interessante. Foi este o lugar onde seus descendentes se reuniram depois de terem recebido a terra. Que incrível! Diante de Deus, isso não implica necessariamente
a mudança do tabernáculo de Siló para Siquém naquela ocasião. A presença de Deus, ela não estava restrita ao tabernáculo, assim como a sua presença também não era garantida pela possessão física da arca, a arca da aliança. No versículo 2, assim diz o Senhor. Josué iniciou seu discurso na maneira solene usada pelos profetas e apresentou o próprio Deus como se estivesse falando em pessoa. Isso parece sugerir que Josué era profeta, além de líder. Eufrates é o rio, ficava Ur dos Caldeus, às margens das águas deste rio. Josué faz menção dos pais Tera, que serviram a outros deuses, ou Terá. O pai de Abraão, que habitava em Ur dos Caldeus, e lá serviam a vários deuses. O monumento principal da cidade era dedicado ao deus da lua, o padroeiro da cidade. Também foi reconhecido Sumas, o deus Sol, e Nana, ou Astarte, a filha do deus Lua, e outros deuses. Interessante fazermos uma comparação. Hoje, muitas cidades têm as suas padroeiras, ou padroeiro, não é verdade? Olha que semelhança tão antiga, né? Esse costume de idolatria, ou seja, estar ligado a deuses. Josué então levou os israelitas, neste momento, a se lembrarem de que seus antepassados haviam sido idólatras, assim como os povos que eles agora deviam exterminar. Foi só pela graça de Deus que eles chegaram à posição privilegiada que agora ocupavam. E então existia o grande perigo de que se esquecessem a sua origem e caíssem de volta na idolatria. Percebem aqui o cuidado e a preocupação de Josué com o povo, que eles voltassem aos costumes de seus antepassados, de adorar ídolos. Então o verso 3 diz: eu, porém. Deus é o sujeito dominante dos verbos dos versos 3 ao verso 13. Feri o Egito, diz o verso 5. Deus faz então menção à referência às pragas. O verso 6, tirando eu do Egito. Este é um dos principais temas do Antigo Testamento. Relembrar ao povo que foram libertos por Deus da escravidão egípcia. Também faz lembrar o grande e poderoso milagre do Mar Vermelho. Viestes ao mar Vermelho. E no verso 7, descreve a habitação no deserto por muito tempo, ou seja, por 40 anos. Agora o versículo 8 fala da terra dos amorreus. Ainda que os amorreus fossem um dos 7 povos da terra de Canaã, o termo também se estende no sentido genérico aos cananitas. O versículo 9, Balaque, que significa seco, esgotado, era o rei moabita que convidou Balaão a amaldiçoar Israel, conforme estudamos no capítulo 22 de Números. No Novo Testamento, seu nome é símbolo de avareza, e sua doutrina
se relacionava com o culto pagão e com a fornicação. Falando de Balaão, né? Pelejou contra Israel. Parece que Balaque não participou em nenhum momento de guerras contra Israel. Portanto, a passagem diz que pelejou contra eles por causa de sua intenção de fazê-lo, uma vez que traçou planos e fez os preparativos necessários. Deus considera a intenção como se fosse a ação realizada. A disposição mental que causa o ato pecaminoso voluntário é a essência do pecado. A ação é tão somente a execução da intenção. O versículo 12: enviei vespões. Eu lhes causei pânico, quer dizer. Deus prometeu enviar tais insetos semelhantes às abelhas para expulsar os cananeus. Isso pode entender-se de forma literal ou simbolicamente também. Novamente, é dado destaque que a ocupação da terra prometida não foi com forças humanas, com a espada. Os israelitas receberam a terra como uma dádiva que não deveria ser considerada como realização própria. Foi o poder e a atuação de Deus. Agora, o verso-chave do capítulo 24, capítulo final. Verso 15. Escolhei hoje a quem sirvais. O clímax da mensagem do livro. Josué insta para uma escolha a favor ou contra Deus. O bravo guerreiro estabelece o exemplo e o povo de Israel entusiasticamente responde. A ordem de servir ao Senhor não impede a escolha. Qualquer serviço que não seja voluntário é inútil. Deus põe diante das pessoas a vida e a morte e as insta a escolher a vida. Ele, porém, não interfere quando elegem o contrário, nem as protege das consequências naturais da escolha errada. O povo tinha de decidir se iria obedecer ao Senhor, que havia provado ser digno de confiança, ou obedecer aos deuses locais, que eram ídolos feitos pelos homens. É fácil entrar em uma rebelião quieta, seguir a vida de seu próprio jeito. Mas chega o tempo em que você tem de escolher quem ou o que controla você. Será Deus, a sua limitada personalidade, ou outro substituto imperfeito? Uma vez que você escolheu ser controlado pelo Espírito de Deus, reafirme sua escolha a cada dia. Olha que importante. Conselho encontramos aqui. Agora Josué diz: minha casa. Os líderes da casa de Deus devem cuidar especialmente para que aqueles sob seu cuidado, sobretudo sua própria família, sigam o caminho da justiça. Josué expressou a resolução de que tanto ele como sua casa serviriam ao Senhor, a despeito do que os outros resolvessem fazer. Às vezes, a escolha de servir a Deus se torna um ato singular ou isolado. Contudo, não seguirás a uma multidão para fazeres
o mal, está em Êxodo 23, verso 2. Os que estão a caminho do céu devem se mostrar dispostos, apesar de toda a oposição, a agir como os melhores, não como a maioria. Josué fora notavelmente fiel a Deus durante toda a vida. Estava resolvido a permanecer dessa maneira até o fim. Seu último apelo ao povo foi para que seguisse seu exemplo de consagração. A dignidade e a simplicidade de sua vida aumentaram grandemente o peso de suas palavras. Agora o verso 16, respondeu o povo: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses. Em resposta ao chamado do verso 14, o povo de Israel repudiou os outros deuses. Reconheceu a bondade do Senhor desde o êxodo até a conquista e concluiu prometendo obediência ao Senhor. Ainda que o povo tivesse achado ser impossível abandonar a Jeová, seu Deus, por tudo que ele tinha feito em seu favor, a história de Israel, logo no livro de Juízes, que vamos entrar na próxima semana, indica que um reconhecimento das fraquezas e humildade teriam sido mais recomendáveis. A falta de perseverança no caminho do Senhor, em grande parte, se deve ao fato de que os pais deixaram de praticar e ensinar a seus filhos dentro de seus lares. Olha aqui o destaque, viu? A apostasia de um povo ou de uma igreja começa na família, tá? Isto Josué prometeu fazer, sabendo que o culto verdadeiro começa em casa, na família. Verso 17, aos nossos olhos, os milagres de Deus precisam ser reconhecidos e lembrados. Racionalizar e esquecer os grandes sinais do Senhor tem sido a causa do abandono de Deus. 19. Não podereis servir ao Senhor. Ou seja, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Este versículo não quer dizer que é impossível servir a Deus. Palavras contundentes são usadas para ressaltar o perigo da autoconfiança exagerada, também entendida como justiça própria. Esta declaração, não podereis servir ao Senhor, pode se referir à incapacidade moral do homem de obedecer por si mesmo os mandamentos divinos. Josué não estava dizendo meramente que não podiam servir ao Senhor junto com outros deuses. Também estava afirmando: não podereis servir ao Senhor de forma alguma com as próprias forças. Ao reconhecer isso, séculos antes do apóstolo Paulo, Josué estava expressando o grande princípio da justificação pela fé. Tanto o homem como Deus têm uma parte a desempenhar para que se concretize esta justificação. O Senhor não pode fazer nada por nós em termos de nos fazer a cumprir o bem e nos dar a salvação, sem nosso consentimento e cooperação. Aqui é que entra essa união entre a parte de Deus e a parte do homem, percebem? Da mesma maneira, não podemos fazer nada sem a ajuda de Deus. A fé é dom de Deus e as obras são resultado da presença divina no crente.
ambas ocorrem simultaneamente. A parte humana consiste em escolher o caminho correto e depois se dedicar a percorrê-lo, reconhecendo por completo sua total dependência do Senhor. A parte de Deus é suprir o poder que capacita. Ele está pronto, a todo momento, para cumprir sua parte do contrato. A pergunta é: cumpriremos a nossa parte? Agora o verso 25. Fez Josué aliança com o povo. Neste versículo parece que é Josué que está fazendo a aliança com os israelitas, mas o fato é que está agindo no nome do Senhor como representante de Deus. Os versos 29 a 33. As mortes de Josué e Eleazar assinalam o fim do período tratado neste livro. Seus sepultamentos, juntamente com o sepultamento dos ossos de José, na terra que agora estava sob a posse de Israel, simbolizam o cumprimento fiel das promessas feitas por Deus aos patriarcas. No verso 29, destaca a idade de Josué, 110 anos. Esta também era a idade de José quando morreu. Uma interessante semelhança. Vidas longas, assim indicam as bênçãos de Deus. O verso 31 descreve que Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué. A fidelidade da geração de Josué e dos anciãos serviu de testemunho ao poder do Senhor em tudo quanto ele havia feito por Israel. O fato de que tal fidelidade seria de breve duração dá apoio à declaração de Josué. No verso 32, os ossos de José. A devolução desses ossos a Siquém era relevante, não somente por causa do terreno que Jacó comprara de Hamor nos tempos antigos, mas também porque Siquém seria o centro das tribos de Efraim e Manassés, os dois filhos de José. Além disso, essa devolução cumpriu um juramento feito a José no leito de morte dele, lá em Gênesis capítulo 50. Jacó comprara, como está em Gênesis 33. A nova situação de possuir a terra é novamente contrastada com os tempos dos patriarcas, que tinham apenas a promessa de que a receberiam. Agora, como Deus havia prometido, os descendentes de Abraão e de Jacó receberiam estas heranças. E o verso 33, finalizando, descreve o sumo sacerdote que servira Josué, assim como Arão servira a Moisés. Muito bem, comentário bíblico, aqui, volume 2, né? E também Bíblia de Estudo, NVI, estão esses comentários. Agora vamos para Josué, servo do Senhor, um texto especial do livro Patriarcas e Profetas. Antes da morte de Josué, os chefes e representantes das tribos, obedientes à sua convocação, congregaram-se de novo em Siquém. Nenhum lugar em todo o país possuía tantas recordações sagradas, transportando a mente para o concerto de Deus com Abraão e Jacó, e relembrando também seus próprios votos solenes por ocasião da entrada em Canaã.
Ali estavam as montanhas de Ebal e Gerizim, testemunhas silenciosas daqueles votos que agora, na presença de seu chefe prestes a morrer, se reuniram para renovar. De cada lado havia evidências do que Deus operara por eles, como lhes dera uma terra para a qual não trabalharam, e cidades que não haviam construído, vinhedos e olivais que não plantaram. Josué recordou mais uma vez a história de Israel, contando novamente as maravilhas, as obras maravilhosas de Deus, para que todos pudessem ter uma intuição de seu amor e misericórdia e o servissem com sinceridade e com verdade. Por determinação de Josué, a arca fora trazida de Siló. A ocasião foi de grande solenidade, e este símbolo da presença de Deus aprofundaria a impressão que ele desejava produzir no povo. Depois de apresentar a bondade de Deus para com Israel, ele os convidou em nome de Jeová a escolherem a quem serviriam. O culto aos ídolos era ainda, até certo ponto, praticado, olha só, secretamente. Olha que detalhe traz esse texto. Ainda havia idolatria secreta. E agora Josué se esforçou por levá-los à decisão de que baniriam de Israel este pecado, dizendo: se vos parece mal servir aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Josué desejava levá-los a servir a Deus, não constrangidamente, mas de livre vontade. O amor a Deus é a base mesma da religião. Empenhar-nos em seu serviço meramente pela esperança de recompensa ou medo do castigo, de nada serviria. A apostasia declarada não seria mais ofensiva a Deus do que a hipocrisia e o mero culto por formalidade. Olha só que destaque também para o perigo da formalidade, da hipocrisia, que é tão mal quanto a apostasia, ou até pior. O idoso líder instou com o povo para considerar em todos os seus aspectos o que havia sido posto perante eles e decidir se realmente desejavam viver como viviam as degradadas nações idólatras em redor deles. Se lhes parecia mal servir a Jeová, fonte de poder e de bênçãos, que escolhessem naquele dia a quem serviriam. Se aos deuses a quem serviram os pais, e do meio dos quais Abraão foi chamado a sair, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra eles agora habitavam. Estas últimas palavras foram uma censura veemente a Israel. Os deuses dos amorreus não tinham sido capazes de proteger seus adoradores. Por causa de seus pecados abomináveis e aviltantes, aquela ímpia nação fora destruída, e a boa terra que possuíam fora dada ao povo de Deus. Que loucura para Israel preferir as divindades por cuja adoração os amorreus haviam sido destruídos. Porém, eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. O mesmo zelo santo que inspirava o coração do chefe comunicou-se ao povo. Seus apelos provocaram a resposta decisiva. Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos
a outros deuses. Não podeis servir ao Senhor, disse Josué, porquanto é Deus santo, não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Antes que pudesse haver qualquer reforma permanente, o povo devia ser levado a sentir sua completa incapacidade de, por si próprios, prestarem obediência a Deus. Haviam quebrantado sua lei, esta os condenava como transgressores e não provia meio de livramento. Enquanto confiavam em sua própria força e justiça, era-lhes impossível conseguir o perdão de seus pecados. Não podiam satisfazer as reivindicações da lei e era em vão que se comprometiam a servi-lo. Unicamente pela fé em Cristo é que poderiam conseguir o perdão do pecado e receber força para obedecer à lei de Deus. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, quero chamar nossa atenção, a sua atenção para este detalhe em nosso estudo de hoje. Você tem tentado servir a Deus pelas próprias forças? Você tem se esforçado para obedecer à lei de Deus sozinho? Eu, através do estudo aqui apresentado hoje, digo a você, você está tentando o impossível. Unicamente pela fé em Cristo é que nós recebemos o perdão e também a força, o poder, a capacitação para alcançar a aprovação de Deus. Continuando o texto, não mais deviam confiar em seus próprios esforços para alcançar a salvação. Deviam confiar inteiramente nos méritos do Salvador prometido, se queriam ser aceitos por Deus. Tem pessoas que ainda hoje fazem penitências, não é mesmo? Fazem atos, obras humanas, tentando agradar a Deus. Mas, percebem, neste apelo de Josué, que traz para nós este ensinamento fundamental, como realmente nós vamos receber o perdão e a capacitação para uma vida de obediência. Josué se esforçou por levar os ouvintes a pesarem bem suas palavras e a absterem-se de votos que não estariam preparados para cumprir. Com profundo fervor repetiram a declaração: não, antes ao Senhor serviremos. Consentindo solenemente com o testemunho contra si mesmos de que escolheram a Jeová, mais uma vez reiteraram seu compromisso de fidelidade. Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Tendo escrito um relatório deste feito solene, colocou-o juntamente com o livro da lei ao lado da arca. Olha que interessante, então ele fez aqui um testamento. Levantou uma coluna em memória, dizendo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. Fechando este texto, a obra de Josué em prol de Israel estava finalizada. Havia seguido inteiramente ao Senhor, e no livro de Deus ele é chamado
o servo do Senhor. O mais nobre testemunho em favor de seu caráter como líder público é a história da geração que fruíra seus labores. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué. Esse texto está no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 522. Diante da importância deste capítulo final, hoje nosso tempo vai avançar um pouquinho, tá? Agora, convido você para aplicarmos o estudo de hoje, este capítulo final em nossas vidas. No final de seu livro, Josué, cheio do Espírito Santo, ao fazer uma recapitulação histórico-teológica, renovou a aliança de Deus com seu povo, antes de sua morte. Um dos mais conhecidos e fortes apelos que conhecemos na Bíblia é exatamente o apelo de Josué nos versos 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Este apelo merece a nossa extrema atenção. Note que o agora é uma ordem importante, exige decisão urgente. Deus não quer protelação. A procrastinação na questão da salvação já é uma terrível decisão. A decisão de servir ao Senhor provoca transformação. Integridade e fidelidade têm a ver com profundidade, compromisso intenso e constante, sério e perseverante. O compromisso com Deus deve ser total. Decisão parcial é inaceitável. Deus nos quer por inteiro. Quem serve a Deus vive de forma diferente de quem não o serve, ou de quem serve apenas teoricamente. O estilo de vida de quem sinceramente teme e ama ao Senhor é visível. A intimidade com Deus será notória nas atividades diárias. A salvação está disponível a todos, sem dúvida. Porém, cabe a cada um tomar a sua decisão pessoal. E tem mais, Deus não obriga ninguém, tá? Mas Ele apela veementemente a todos. Também destacamos no estudo de hoje, devemos levar nossa família a viver em comunhão constante com Deus. Essa é a melhor atitude que alguém pode tomar. Coloque diariamente os membros da sua família ao serviço de Deus. O exemplo de Josué deve nos motivar a sermos exemplos para outras pessoas. Precisamos ser resolutos em nossas decisões, pois a humanidade carece de famílias que sejam boas referências, que não sofram influências da cultura pecaminosa, que intenta destruir não apenas a família, mas os nobres princípios divinos que promovem a verdadeira vida. Nossa existência é feita de decisões e de recomeços. Diariamente as misericórdias do Senhor se renovam antes de acordarmos, como está escrito em Lamentações capítulo 3.
Portanto, devemos decidir ou reafirmar compromisso exclusivo a Deus todos os dias. Agora, tema o Senhor e sirva-o com sinceridade. Que solene ensinamento o capítulo final de Josué apresenta para nós, não é mesmo? Agora vamos finalizar nossa reflexão. Aos pais cumpre a mais sagrada e solene obra, que é a de educar filhos para a eternidade. Em tempos de crise familiar, distorção de valores, ídolos modernos, como povo de Deus, somos chamados para fazer a diferença. Não há maior desafio hoje do que manter a chama do altar da família sempre acesa. E nesse grande conflito, não há estratégia melhor e mais eficaz do que a dos joelhos dobrados e o coração contrito. Precisamos orar por nossos filhos e, acima de tudo, ser o exemplo que eles precisam ver. Percebem? Que profundo e importante. As três vozes angélicas estão gritando o último chamado de Deus. Como foi nos dias de Noé, disse Jesus, assim será na segunda vinda de Jesus. Semelhante a Noé, que teve toda a sua família salva do dilúvio, Deus deseja salvar tu e tua casa. Tome hoje, amigo ouvinte da palavra de Deus, a firme decisão de Josué. Eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Vigiemos e oremos. Amém? Deus seja louvado. Que capítulo fantástico. E leve com você este pensamento. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos, depois deste estudo de encerramento no livro de Josué, mais uma etapa que alcançamos, vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a Deus que possa nos ajudar, conforme aprendemos hoje, em nossa decisão. Que a nossa decisão não seja simplesmente em nossas forças, mas que Deus nos capacite para obedecê-lo. Oremos. Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, não temos palavras para agradecer tua grande misericórdia, tua salvação. Obrigado, Senhor, por teu amor e perdão. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a alcançarmos a conclusão de mais um período de estudos diários neste importante livro de Josué. Podemos, Senhor, conhecer muitos detalhes especiais da história do seu povo na conquista da terra da promessa. E assim, nós pedimos que nos ajude em nossa jornada diária hoje, para que possamos também alcançar as tuas promessas em nossas vidas e reconhecer que sem ti nada podemos fazer. Continue conosco, abençoando este projeto, estes estudos diários e a cada participante. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ok, um grande abraço. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se Deus permitir, amanhã vamos conhecer
a introdução ao livro de Juízes, o próximo livro que vamos estudar. E você está convidado, se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e compartilhe com alguém que você ama e deseja alcançar com as bênçãos da palavra de Deus. Um grande abraço. Deixe também seu comentário para nós conhecermos a sua opinião. O que você gostou e aprendeu no livro de Josué. Ok? Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.